Olá pessoal, mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, dessa vez com um vídeo de administração pública. Vamos falar de accountability. O que seria esse conceito dentro da administração? Não é um conceito específico de administração pública. Accountability também existe no setor privado. O que vem a ser accountability? Para a prova de concursos, a primeira coisa que você deve pensar quando vê essa palavra accountability é que tem a ver com prestação de contas. Prestar contas. Mas olha, não deixa de te inscrever aqui no canal, deixar o teu like, deixa um comentário para a gente que a gente fica muito feliz e isso faz com que a gente crie mais conteúdos como esse aqui. Não deixa de baixar o PDF também e vai colecionando, que, por exemplo, nesse vídeo tem 10 questões, tudo muito bem direcionada para o seu concurso. Accountability. Olha só, pessoal. Accountability. O termo accountability, ele não tem uma tradução para o português literal. Não adianta você querer encontrar, tá, uma tradução. Accountability deriva da noção, da ideia de que os representantes do Estado devem prestar contas à sociedade e serem responsabilizados por seus atos. Portanto, podemos ligar o conceito de accountability à capacidade dos governantes e agentes públicos de prestar contas, capacidade de prestar contas dos seus atos na gestão da coisa pública aos governados. Pessoal, não é só prestar contas do dinheiro, da forma como gasta o dinheiro. É também prestar contas do que está fazendo para melhorar a vida das pessoas. Afinal, se a gente coloca um prefeito, se a gente elege um prefeito para governar, para administrar aquilo que é nosso, porque tudo é nosso, é do povo. A gente não quer apenas que ele não roube. Ah, mas ele não rouba. E daí? Eu também não roubo. Não faz mais do que obrigação. Eu quero que ele preste conta do que ele está fazendo para melhorar a vida da gente. Tá? A prestação de contas não é apenas do uso do dinheiro público, e sim do desempenho. Mas olha, essa prestação de contas não é apenas do prefeito, do governador, do presidente. É do agente público como um todo. Você, professor da escola pública, o que está fazendo para melhorar a educação? Você, médico do hospital público, o que está fazendo para melhorar a saúde? E assim vai. Tá? Então, esse conceito de accountability, ele tem a ver com 3 coisas. Prestação de contas, responsabilidade, assumir a tua responsabilidade. A responsabilização pelos teus atos e transparência. Claro que transparência está nesse contexto, porque quando você é transparente, você divulga informações não só do uso do dinheiro público, mas divulga informações sobre o que está fazendo. Tá? Por exemplo, um programa Bom Dia Governador, onde o governador conversa com a população, diz o que ele está fazendo, as ideias dele, é sim accountability. É transparência, é responsabilização, é prestação de contas, tá bom? Accountability, o dever de prestar contas e de se responsabilizar pelos seus atos. Bem, isso aqui também pode cair na tua prova. Se tem o dever de prestar contas, na outra ponta tem o controle. Então, eu presto conta para o meu chefe tem o poder de me controlar. Então, se tem prestação de contas, tem controle. Então, o controle da administração pública também é um termo que está ligado à accountability. E o conceito de accountability pode ser dividido em 3 tipos. Accountability horizontal, accountability vertical e accountability societal. O que vem a ser cada um deles. Societal também é conhecido como social. Bem, então a gente tem aqui, ó,
a accountability horizontal. Tem gente que tem dificuldade com esse sentido, se horizontal é assim ou é em pé. Isso aqui seria horizontal. Então, por exemplo, no organograma que você tem aqui, ó, por exemplo, esses dois retângulos estão no mesmo nível, estão na mesma horizontal. O que vem a ser a accountability horizontal? Está relacionada com o controle e prestação de contas que ocorre quando um poder ou órgão fiscaliza o outro. Ou seja, o accountability horizontal ocorre quando existe uma ação entre entidades do mesmo plano, do mesmo nível. Como exemplo, podemos citar o sistema de freios e contrapesos. Os poderes do Estado mutuamente se controlam. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles se controlam. Bora falar um pouquinho sobre esse sistema. Freios e contrapesos. Vem da expressão em inglês checks and balances. Checks and balances, tá? Significa o sistema em que os poderes do Estado mutuamente se controlam. Como, por exemplo, o Legislativo julga o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Então, por exemplo, um processo de impeachment nada mais é do que o Legislativo julgando o presidente da República, no caso do presidente da República. Outro exemplo, o presidente da República tem o poder de veto aos projetos de lei. Aí já é o Executivo controlando o Legislativo. E o Poder Judiciário pode anular os atos do Legislativo e do Executivo em casos de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Então vejam que um poder pode controlar o outro. Então, voltando, isso é a accountability horizontal, tá? É quando você tem aí, tá, dentro do mesmo plano, do mesmo nível, um poder controlando o outro. Agora nós temos a accountability vertical. Aí vertical já pressupõe o povo aqui embaixo e o governo aqui em cima, tá? Povo, governo, votar. Refere-se ao controle que a população exerce sobre os políticos e governos. A accountability vertical é relacionada com a capacidade da população de votar e se manifestar de forma livre. Os principais mecanismos da accountability vertical seriam o voto e a ação popular. Então, de 4 em 4 anos, por exemplo, no Brasil, os políticos se submetem. Eles prestam contas para a gente. A gente, quando reelege ou vota no candidato do atual, a gente está aprovando as contas. Quando a gente vota em outro, significa que a gente não aprovou as contas. Então, o votar é a accountability vertical. Por último, nós temos a accountability societal ou social, tá? Alguns autores internacionais, estrangeiros, chamam também de diagonal. Eu vejo alguns alunos querendo fazer com que a diagonal seja outra coisa, mas não é, tá? Pode procurar a tradução dos livros técnicos mesmo, que também é societal, social, diagonal. A accountability societal ou social refere-se ao controle exercido pela sociedade civil, tá? O controle social, o controle da administração pública pela sociedade, muitas vezes representadas por ONGs, sindicatos, associações. Se um sindicato faz greve, associações lutam para a melhoria das coisas, alertam as autoridades sobre um assunto, isso é uma forma de controle, é uma forma de prestação de conta. Estas instituições, em busca de denunciar abusos e desmandos dos agentes públicos, exercem uma pressão legítima sobre a administração pública. Além disso, você pode acrescentar que a imprensa, a mídia, também está dentro de accountability societal. Além disso, essas instituições buscam, com esse tipo de pressão e de denúncia, alertar os canais normais de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União, por exemplo.
Muitas vezes a imprensa ou uma associação divulga, faz uma denúncia e na outra semana, no outro dia, a Polícia Federal, o Ministério Público estão lá investigando. Tá bom? Falou em ONGs, organizações não governamentais, sindicatos, associações, imprensa, tá falando de accountability societal, social. Tá bom? Bem, uma outra coisa que é bem mais rara em concurso, mas também eu já vi em prova, é a questão da accountability bidimensional. É um conceito, tá? Você encontra no livro de Andreas Shedley, tá? Você encontra, que diz que dentro do conceito de accountability, você consegue enxergar duas dimensões, duas conotações básicas. Seria esferability, se accountability já é difícil de falar, imagine esferability e enforcement. Essa esfer diz respeito à obrigação do agente público em divulgar informação e justificar suas ações no exercício do poder a ele confiado. Obrigação do agente público de divulgar a informação, de prestar conta, de ser transparente. Já a outra dimensão é, ele prestou contas, mas só que ele não fez nada, vamos puni-lo. Ele roubou, vamos puni-lo. Enforcement, tá? Isso aqui refere-se à função das estruturas ou agências legais de exercer o controle ou impor sanções aos agentes que transgridam as obrigações impostas pelo cargo, seja administrativo ou político. Então, esferability é a obrigação de prestar conta. É um lado, é uma dimensão da accountability. O outro são os órgãos punirem, tá? Essa capacidade de punir. Aí é esse esforço, tá? É enforcement. Tá bom? Então vamos, antes do exercício, lá no meu site petroniocastro.com.br, temos cursos de administração pública, administração de materiais, tudo bem direcionadinho para concurso público. Vamos de exercícios. Tá? A tema fácil. É bom você perceber que junto das questões em prova, geralmente junto com a accountability, vem governança e governabilidade. Mas isso aí fica para outro vídeo, tá? Conceito de governança, conceito de governabilidade. Mas muitas questões que você vai encontrar em concursos, esse assunto é misturado. Governança, governabilidade e accountability. Nessa videoaula, eu peguei só accountability. Por isso que são questões bem específicas. Essa questão da banca IBAD, a capacidade de prestar contas ou capacidade de se fazer transparente, é expresso pelo termo accountability. Muito fácil, né? Capacidade de prestar contas, capacidade de se fazer transparente, accountability. Outra, uma do Sebrasp de 2024. Julgue o próximo item. Accountability envolve, por exemplo, a responsabilização de um agente público pelas consequências dos atos que no exercício de sua função houver praticado sem cumprir a obrigação de prestar contas a um órgão de controle. Certo ou errado? Accountability envolve responsabilização de um agente público pelas consequências dos atos de não ter prestado conta? Claro, claro. Tá? Accountability, responsabilização, obrigação de prestar contas. Essa aqui, lá da Universidade Federal de Goiás. Os políticos devem estar permanentemente prestando contas aos cidadãos. Quanto mais clara for a responsabilização do político perante os cidadãos e a cobrança destes em relação ao governante, mais democrático será o regime. Ele precisa voluntariamente prestar conta e nós precisamos cobrar, controlar. Aí ele vai lá. As características mencionadas no texto referem-se ao conceito de... Então ele fala que os políticos devem
permanentemente prestar contas, tá? Deve haver uma responsabilização, nós devemos cobrar. Isso só pode ter a ver com governança? Não. Governabilidade? Não. Accountability, tá bom? Accountability seria essa nossa obrigação de prestar contas, tá bom? Bem, nossa quarta questão, uma questão do SEBRASP de 2024. Accountability corresponde ao conjunto de mecanismos e procedimentos que leva os gestores públicos a prestarem contas dos resultados das próprias ações, garantindo maior transparência e exposição das políticas públicas. Tá certíssimo, né, pessoal? Não tem erro. Vejam, questão de analista, SEBRASP, sempre o conceito de accountability está nessa ideia do gestor público ter uma obrigação de prestar conta, ser mais transparente, se responsabilizar. Tá? Olha uma questão da FGV, também de 2024. A capacidade que o Estado tem de desenvolver programas e políticas públicas adequadas às necessidades da sua população, respeitando critérios de eficiência, eficácia e economicidade, depende da existência de mecanismos que garantam que as irregularidades sejam corrigidas e os responsáveis devidamente punidos. Assinale a opção que apresenta o conceito relacionado com o controle exercido entre os poderes do Estado, a exemplo da fiscalização do Poder Executivo por parte do Legislativo, tá? Então, olha, assinale a opção que apresenta o conceito relacionado com o controle exercido entre os poderes do Estado. Um poder fiscalizar o outro. A exemplo da fiscalização do Poder Executivo por parte do Legislativo. Isso é accountability, tá? Mas é vertical ou é horizontal? Um poder fiscalizar o outro só pode ser accountability horizontal. Vertical tem a ver com o povo eleger, o povo votar. Um poder fiscalizar o outro é accountability horizontal. Sexta questão, uma questão de 2024 também. Existem duas maneiras pelas quais a accountability se manifesta. Considerando que a primeira é um controle que os poderes exercem sobre os outros, e a segunda é a exigência que se faz aos governantes, que se prestem contas e se submetam ao sufrágio. Sufrágio é o voto pelo povo por meio do processo eleitoral. O texto se refere aos conceitos de, bem, um controle que os poderes exercem sobre o outro poder, isso é accountability horizontal. E a exigência que os governantes prestem contas e submetam ao voto no processo eleitoral é a accountability vertical. Letra A. Que questão fácil, né, pessoal? A administração pública é tranquilo, se você tiver tudo sistematizadinho, organizadinho, dá para matar. Claro, uma matéria mais rebuscada. Olha que questão legal da Fundação Getúlio Vargas 2024. Accountability é um conceito associado à responsabilidade e também à obrigação de prestar contas, especialmente no âmbito das organizações públicas, porque a accountability não existe só em organização pública. Você também presta contas na empresa privada. Assinale a opção que apresenta corretamente um tipo de accountability. Accountability social ou societal relaciona-se à participação de organizações da sociedade civil, participação de ONGs. Tá certo. Acabou a questão. Bora ver o erro das outras. Horizontal, accountability horizontal, estabelece que os cidadãos são partes interessadas e os políticos são seus agentes. Quer dizer, eu voto, eu elejo para que ele vá lá e governe. Isso não é horizontal. O povo está embaixo, o governo está lá em cima. Isso é vertical.
Bora ver a letra C. Accountability social denomina o controle dos políticos pelos cidadãos por meio de plebiscito, referendo e voto. Voto não é social. Voto é vertical. Accountability vertical. Accountability vertical relaciona-se com o sistema de freios e contrapesos. Não! Freios e contrapesos é um poder fiscalizando o outro, é horizontal. E a accountability vertical inclui a participação da imprensa e ONGs. Não, imprensa e ONGs não é vertical, é societal ou social. Maravilhosa questão. Lá no meu site eu tenho cursos só de questões. Eu tenho esse curso aqui que é incrível, mais de 400 questões, só da banca FGV, incluindo administração, administração de materiais, arquivologia, gestão de pessoas e também administração pública, tá? Lá no meu site, petroniocastro.com.br, você encontra esse tipo de curso. Mais uma da FGV de 2024. Durante muitos anos, o controle e a auditoria no Brasil ficaram restritos às exigências da tributação na área privada e ao suporte aos tribunais de contas na área pública. O interesse pela governança na administração pública tem sido uma constante nos últimos anos, motivado por uma maior exigência e rigor na utilização de recursos públicos. Com isso, busca-se uma maximização do valor do dinheiro, do valor público da ação governativa em benefício do cidadão. Em relação aos mecanismos de controle, analise as afirmativas a seguir. Mecanismos de controle. Accountability pode ser definida como uma proteção dos cidadãos às práticas da má administração. Se você ficou em dúvida, deixa um pontinho. Quanto mais avançado o estágio democrático, maior o interesse pela accountability, que tende a acompanhar os avanços dos valores democráticos. Isso está certo, pessoal. Quanto maior o estágio democrático, mais o povo quer saber, quer receber prestações de contas, quer controlar. E quanto mais democrático, mais os governantes são transparentes. Quanto mais avançado o estágio democrático, maior o interesse pela accountability. Os controles burocráticos tradicionais são suficientes para defender a sociedade do aparelho estatal. Não são suficientes, pessoal. Não são. Tá? Aquele controle do Tribunal de Contas, controle da AGU, não. A imprensa, o povo tem que estar ali. E a questão do voto também. E essa primeira, se isso aqui não foi suficiente para matar a questão, a accountability pode sim ser definida como uma proteção aos cidadãos. Tá? Afinal de contas, pessoal, accountability envolve obrigação de prestar contas, envolve controle que a gente tem sobre o governante. Então, é uma proteção dos cidadãos em relação às práticas de má administração. 1 e 2 apenas estão corretos, tá bom? Questão 9, agora é uma questão diferente, raríssima, mas acontece. A noção de accountability bidimensional abrange o quê? Abrange os eixos vertical. Você vai olhando, aí você que estudou accountability bidimensional, você vai enxergar essas duas palavrinhas e vai ver que é a única que tem a ver com a resposta. Quais são as duas dimensões da accountability? A capacidade de resposta dos governos, ou seja, a capacidade de prestar contas, é a enforceability, e a capacidade de sancionar violações dos deveres públicos, enforcement. Não tem jeito, pessoal. Aqui é uma questão rara em concurso, mas que já caiu. Nós vimos, né? Enforceability diz respeito à obrigação do agente público em divulgar a informação, de prestar conta. E enforcement refere-se à função das estruturas, tá? De quê? De impor sanções a esse administrador. Mais uma sobre o assunto.
Um dos princípios e valores que norteiam a nova administração pública junto à sociedade contemporânea é a accountability, que implica na modificação do papel da burocracia, visando a democratização do poder e a responsabilização do servidor público perante a sociedade, com maior transparência na administração pública. Quais são as implicações decorrentes do conceito de accountability política? Tá? Você, depois de muito olhar, você vai perceber que ele quer saber de novo sobre as dimensões, tá? E aí a nossa letra A, enforceability e enforcement, tá? É bem mais raro, tá? É raríssimo cair isso aqui. Normalmente, o que é accountability e os tipos vertical, horizontal e societal. A gente fica por aqui, mais uma aula, mais um vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!